Força de atrito. As forças de atrito são contrárias ao movimento. Sempre que aplicarmos uma força a um corpo sobre uma superfície, esta acabará parando. O que caracteriza a força de atrito é: se opõe ao movimento, depende da natureza e da rugosidade da superfície, coeficiente de atrito, é proporcional à força normal de cada corpo, transforma a energia cinética do corpo em um outro tipo de energia que é liberada ao meio. Existem dois tipos de atrito, estático e cinético. Quando existe força atuando em um corpo, mas ele não se move, o atrito é denominado estático. Quando existe força atuando num corpo e ele se move, o atrito é denominado cinético. Força de atrito estático. Se o corpo é puxado, porém não consegue escorregar na superfície, significa que ele recebeu a ação de uma força de atrito que impede seu movimento. Essa força é denominado atrito estático. Nesse caso, força igual força de atrito estático vezes a normal. A força de atrito estático tem um limite máximo, denominado de força de atrito estático máximo. Força de atrito estático máximo é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal. N é a força normal que o corpo troca com a superfície do apoio. μe é o coeficiente de atrito estático. O coeficiente é um número adimensional, que depende das rugosidades da face do corpo que está apoiada e da superfície de contato. Quanto mais áspero for o corpo ou a superfície, maior será o coeficiente. A força de atrito estático pode variar de 0 até seu limite máximo, em função da intensidade da força aplicada. Então, o corpo só deslizará na superfície quando a força F vencer o atrito estático. Força de atrito cinético. Se o corpo está escorregando na superfície de apoio, significa que a força de atrito que age nele é cinético. A força de atrito cinético é dado por força de atrito cinético igual μ cinético vezes a normal. N é a força normal que o corpo troca com a superfície do apoio e μc é o coeficiente de atrito estático. Na prática, verifica-se que é mais difícil tirar um corpo do repouso do que mantê-lo em movimento. Então, μ estático será maior ou igual que μ cinético. Nessa tabela, podemos ver que com diferentes tipos de materiais, o μ estático sempre será maior do que o μ dinâmico ou cinético. Madeira sobre madeira, o μ estático é 0,4, enquanto o μ cinético é de 0,2. Gelo sobre gelo, de 0,1 no estático, enquanto no μ cinético é de 0,03. Borracha sobre cimento seco, no estático é 1 e no cinético é de 0,8. Aço sobre aço seco, no estático é 0,8, enquanto no cinético é 0,6. No aço sobre o aço lubrificado, no estático é 0,1, enquanto no cinético é de 0,05. E madeira sobre a neve é de 0,5, enquanto no estático, enquanto no cinético é de 0,2. Então, o professor também realizou uma atividade prática em sala, que ele tinha um bloco de 250 gramas, ou seja, 0,250 kg, que vezes 10 daria o peso de 2,5 newtons. Com isso, ele também conseguiu medir a força que era necessária para ocorrer o início do movimento, que era de 0,8 newtons, e para continuar em movimento ela caía para 0,7 newtons. Então, a gente fez a força de atrito igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal, que é normal, nesse caso, é igual a peso. Então, a gente primeiro calculou a força de atrito cinético, que é quando está em movimento. Que no caso eu usei 0,8, que era a força para iniciar em movimento, igual ao coeficiente de atrito cinético, que eu quero descobrir, vezes 2,5 da normal. Com isso, vamos ter que o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,8 dividido por 2,5. E vamos ter que o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,32. E para calcular o cinético, o estático é praticamente a mesma fórmula, só que daí no caso só vai mudar que a força para continuar em movimento é de 0,7 e não de 0,8 como antes. Então vai ser 0,7 dividido por 2,5, que vai ser igual a esse coeficiente de atrito cinético.
Com isso ele vai ser igual a 0,28. E também quando a força era de 0,3 newtons, qual que era a força de atrito? Nesse caso, como a força de atrito ela era igual à força, logo a força de atrito ia ser igual a 0,3.